No último episódio eu comentei sobre a Invasion, a storyline em que a WCW e a ECW se uniram para morrer vergonhosamente para a WWF. Com o fim de papo no Survivor Series de 2001, nós temos que seguir em frente. Só que antes da gente chegar em momentos clássicos, nós temos que entender um pouco da relação de Paul Heyman dentro da WWF e como isso pode ter influenciado em decisões futuras. Isso e muito mais você confere a partir de agora no mais novo episódio da série A História da ECW. Após o fim da Invasion, Paul Heyman ainda continuou com a WWE. Antes da gente chegar no período de One Night Stand da ECW como brand, nós precisamos entender alguns aspectos dessa relação interna do homem por trás da ECW com quem tocava as operações da WWE. É importante que se diga que basicamente o Paul Heyman era um estranho no ninho nas reuniões criativas, porque a ideologia dele de wrestling era completamente diferente da equipe que escrevia os shows, que incluía tudo, entre ex-lutadores até pessoas com apenas experiência em produzir séries de televisão, com entendimento nenhum do que era pisar em um ringue. Toda a paixão de Heyman pelo wrestling acabou fazendo com que ele fosse expulso da equipe criativa. Bizarro, né? Digamos que ele gerou um barulho imenso no SmackDown quando ele criou uma rivalidade entre 3 times: Chris Benoit, Kurt Angle, Chavo e Ed Guerreiro, e Ed e Rey Mysterio. O público fez um barulho imenso por isso, só que logo Paul Heyman arrumou barulho internamente com os McMahon, mais especificamente com Stephanie McMahon. A filha de Vince McMahon cresceu dentro do wrestling e sempre pareceu ser aquela que assumiria as operações em algum momento da empresa do pai. De acordo com pessoas que trabalhavam por trás das cortinas, ela também sempre adorou demonstrar aquela crueldade, né? Uma das principais virtudes do pai dela. O Paul Heyman, como eu já disse, chegou à empresa oficialmente em 2001 e desde então ele demonstrou outra virtude que o velho Vince McMahon sempre alegou admirar: a honestidade. Ao redor do McMahon, como é de se pressupor, havia uma série de pessoas que só concordavam com tudo que ele propunha e que tinham como função dizer o quão brilhantes eram as suas ideias semana após semana. O Heyman claramente não era esse tipo de pessoa e pior, além de ser uma pessoa brutalmente honesta, ele não era de ficar calado, nunca foi. Por volta de 2003, a Stephanie McMahon e o Paul Heyman estavam em caminhos distintos de pensamento. Como ela era uma das escritoras mais influentes, ela acreditava que o Heyman estava movendo as coisas por um caminho que não era exatamente o que ela queria que fosse. O Heyman, por outro lado, acreditava completamente que a Stephanie não tinha pegado o conceito daquilo que ela tinha nascido dentro. O conflito entre eles atingiu o ápice em uma reunião criativa por volta dessa época aí, quando a Stephanie McMahon revelou ao Heyman a sua ideia para um segmento que ela pretendia fazer no show seguinte. Essa ideia já tinha sido descartada completamente pelo Vince McMahon e por esses motivos o Paul Heyman disse a ela que por essa única e exclusiva razão ele não tinha interesse em levá-la adiante. De acordo com um membro da equipe que estava na reunião, a resposta dela foi: ou você coloca no show ou eu vou colocar. O Paul Heyman, sabendo como funcionavam as coisas nos bastidores, disse a ela que preferia desse jeito, porque aí quem teria que dar explicações sobre o segmento seria a filha do presidente da empresa, não ele. Ele não teria violado nada que colocaria ele na rua. Isso acabou aborrecendo a Stephanie, que disse: Paul, se eu fosse você, com Tony Ramos, Arebaba. Mas antes que ela pudesse concluir, Paul Heyman disse: mas você não é, porque você nunca construiu nada do zero, você nunca teve que lutar pela sobrevivência de nada, então você definitivamente não é. E aí foi a vez da Stephanie McMahon interromper o Heyman. Bem similar ao personagem dela na televisão, ela olhou bem no fundo dos olhos do Heyman e do fundo da alma gritou pra ele calar a boca. Foi aí que o Heyman perdeu a paciência e disse: Este belíssimo epíteto atordoou o resto da equipe de escritores, que ficou em silêncio diante do clima criado. A Stephanie, como quem desafiasse o Heyman, disse: perdão, eu não entendi, você poderia repetir? E aí o Heyman perguntou qual das duas palavras em fuck off ela teria sido incapaz de discernir, e a moça saiu correndo da sala.
Aí você imagina o que é que aconteceu no dia seguinte depois que essa treta repercutiu, né? Outra reunião com a Stephanie, só que dessa vez com um executivo da pasta de recursos humanos da WWE. Pouco depois, o Heyman se viu obrigado a explicar essa troca acalorada de palavras para o próprio Vince McMahon. Ou seja, o medo de ter que encarar o Vince McMahon por desagradá-lo acabou criando uma situação em que ele desagradou o Vince de todo jeito. Enfim, o Heyman disse ao Vince McMahon que ele jamais iria aceitar alguém chegando na sala dele como a Stephanie chegou. Em última análise, ele admitiu que não deveria ter dito aquilo, mas sim algo muito pior. Para surpresa de rigorosamente ninguém, o Paul Heyman acabou saindo da liderança da equipe de escritores. Depois disso, ele passou algum período ali atuando como GM do SmackDown, somente em câmera e ironicamente substituindo a Stephanie McMahon. Era basicamente o papel do Todd Gordon quando ele tava lá na ECW. Depois disso, ele foi empurrando com a barriga até que chegou a hora do One Night Stand em junho de 2005, que eu vou tratar no próximo episódio, só que antes eu só queria falar um pouquinho sobre algo interessante. Um mês depois do One Night Stand, eles mandaram o Heyman para a Ohio Valley Wrestling, uma das farm leagues lá da WWE. O Heyman assumiu o papel do Jim Cornette, que querendo ou não tem uma carreira bem similar à do Heyman como promotor. Enquanto muitos viram isso como uma punição, o Heyman colocou a galera lá no topo do boné e transformou a OVW no melhor show de wrestling da televisão da WWE, acima do Raw e do SmackDown. O sucesso para o público independe do tamanho do orçamento que você tem em mãos. Para todos os casos, a propriedade da ECW tinha sido assumida pela WWE e eles tinham planos de reviver a nostalgia. E sobre isso nós iremos tratar no próximo episódio da série A História da ECW. Todo o conteúdo dessa série pode ser encontrado neste livro que está aparecendo aqui na tela. Próximo episódio, vamos tratar de nostalgia, vamos tratar de ECW One Night Stand. No caminho, nessa reta final, estamos aí quase passando a régua na série A História da ECW. Eu peço que você mande essa playlist aqui com toda a série para o seu amigo aí que não conhece da história dessa empresa tão revolucionária, para que ele tome conhecimento sobre o que ela significou para o mundo que hoje estamos vendo, o mundo do wrestling profissional. Like, inscrição e é isto. Tchau, tchau, galera! Fui!